Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu entrevisto Sara Zara, ela que é comunicadora, ativista política. Sara, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, prazer. Prazer te entrevistar, prazer poder te conhecer um pouco mais, Conversar fiado com você um pouquinho. porque as pessoas te conhecem pelas redes sociais, pelo seu posicionamento político, um posicionamento político pesado e necessário, né, Sara? Eu acho que é um pouquinho mais firme, sabe, porque não tem como falar de política em um formato meio neutro, né, porque que neutro é sabão, e a gente sabe o que que sabão neutro tá fazendo aí nesses dias, né, então assim, mas a gente fala o que é necessário, eu acho, né, acho que as pessoas precisam pensar um pouquinho mais, e tá todo mundo acostumado, todo mundo não, grande parte da população acostumada a engolir as coisas que vem mastigada, né. Ninguém Uhum. quer pensar mais ou debulhar a ideia, você joga uma ideia, a pessoa pega aquela ali, eu acho que é mais fácil também, né. É a era das redes sociais, né? É, Tudo muito vem pronto, instantâneo, né? isso, vem pronto e vira uma verdade absoluta, dependendo da É, postura que a pessoa usar pra falar alguma coisa, ela passa uma verdade que às vezes nem existe, e o povo vai passando pra frente, né. é. Vai Então viralizando. vai, porque agora esse negócio de corte, né, de viralizar e das pessoas quererem um espaço de relevância, seja lá como ele aconteça, aí acho que isso influi também bastante, né. E assuntos mais densos, pautas mais densas, as quais você defende, acabam perdendo muito contexto com isso, né, Sara? Muito menino, muito, muito, muito mesmo. E Aca esse é o triste, né, é. esse é o triste. Acaba desvirtuando muito o que deveria ser tratado, né? E as pessoas acabam deixando. Acaba sendo uma coisa assim, muito superficial, né? É. É triste porque, querendo ou não, são assuntos que impactam na vida da gente como sociedade, né. Aí, dependendo de quem falar de qualquer jeito, acaba que você influencia várias outras pessoas também a cuidar daquilo de qualquer jeito. É. Aí vira essa polarização que virou aí. E aí a gente acaba tendo essa problemática, as pessoas não se identificam. Ou se identifica com algo que ela nem sabe o que que é, É. entendeu, porque é mais agradável, aí vira essa pirraça, né, que virou hoje a gente vive na base da pirraça. E sabe o que é uma pirraça? Que é engraçado, eu estava pensando assim: "Gente, de fato, tudo é política. É. Tudo, desde um detergente, desde uma chinela no pé, a relacionamento. Eu estava pensando esses dias, o que que o mundo virou depois da polarização, né, de É. 2018 pra cá. Estava pensando em Bruna Marquezine e Neymar. Não. O que que é a Bruna Marquezine? Ela é uma atriz que a gente Uhum. conhece desde pequena. O Neymar é um jogador de futebol, que a gente viu ele crescendo também na rede social, Sim. e que não tem nada a ver com a nossa vida. Tipo É. assim, eles estão lá comendo bem, vivendo bem, cheio de dinheiro. E aí a gente se dividiu aqui por eles, num Uhum. formato que eles se separaram, mas a gente não. É. Você reparou? Aí, como o Bruna se tomou um posicionamento político, que é o oposto do que o Neymar tomou, Pronto. o povo tomou junto, Sim. sabe? E o que que isso tem a ver? As pessoas começam a tomar as dores, né? Aí eu fiquei pensando, cara, tudo é política mesmo, porque, as pessoas que são a favor da Bruna, se identifica com ela, vai automaticamente pegar esse posicionamento político junto. A Uhum. do Neymar também. Mas não era para os 2 serem referências políticas, porque os 2 de fato não estão nem envolvidos com esse Não são assunto. nem do segmento. Não são do São segmento, estão lá pessoas vivendo não populares. que eles não tenham a consciência ou a escolha deles Uhum. válidas, mas assim, eles nunca chegaram na rede e falaram: "Gente, eu estou falando isso aqui para vocês pensarem sobre a política", É. nada. E o povo pegou de pirraça, entendeu? Aí tudo vira pirraça, tudo vira pirraça. Falei: "Cara, como que a gente ficou assim bobado?", porque ficou todo mundo bobado de É. 2018 pra cá, É, sabe. você trouxe um exemplo crasso, né, e importante, porque, assim, o Neymar ele carrega por trás dele um símbolo, né, Sim, tem os viés, né. e a Bruna tem o posicionamento dela, mas tantos outros acabaram dividindo, atores, né, principalmente, que estão ali na Sim, tela, "Poxa, mas o fulano recebe recurso da Lei Rouanet. Ah, mas o ciclano fez a novela, teve um personagem, tivemos aí a polêmica do filme do meu Bolsonaro, Deus, é teve a muita polêmica do coisa. filme do Lula anos atrás, poxa, não sei o quê". Então, quer dizer, coisas que deveriam ser discutidas de uma maneira, Direta, é sobre aquele assunto ali, sabe, exatamente. igual o futebol do Neymar não tinha que misturar com a política. É. O trabalho da Bruna Marquezine como atriz não tinha que se misturar com a política, né. Tinha que separar as caixinhas, assim, mas as pessoas não separam mais. Isso foi no Big Brother também, É. quando ela se posicionou a favor de uma pessoa e ele de outra, o povo foi assim, Reação em entende? cadeia, né. Então por isso que eu fico pensando, cara, a falta de responsabilidade das pessoas que se colocam não, né, que estão como referências e sabem que É. são referências, né. Uhum. Eu acho que elas tinham que se limitar mais nesse sentido de induzir as pessoas, porque as pessoas não vão pensar, junto com ela sobre o assunto, porque
é cada um nem pensando, sabe? Não vai pensar assim, a Bruna Marquezine, que é a pessoa que eu gosto, gosta disso aqui. Deixa eu ver por quê. Deixa eu ver se eu gosto também. Não, Uhum. é assim, ó, se a Bruna gosta, a gente gosta. Se o Neymar gosta, a gente gosta. Se o Neymar não gosta, a gente não gosta. E isso, quando vai pro campo político, É. entre um presidente e um outro presidente, né, na disputa, gente, isso vira voto que impacta na vida das pessoas. Sabe o que acontece? Tem uma coisa aqui no nosso métier político e que, assim, não é um pensamento do Eduardo. Isso são estudos de mercado. O brasileiro, ele não vota em ideologia política. O brasileiro vota no candidato. Ele não estuda. E agora não é no candidato mais. Eu falando desse meio, que agora eu sou Uhum. do meio, eu fiquei pensando, meu, Que agora você tá na o luta. que eu vou fazer? Dia 5, porque dia 4 de outubro, né? Aham. Dia 4 de outubro vai ter a nossa decisão, né? Isso. Espero que o primeiro turno se resolva tudo, mas eu acho que vai ter um segundo turno sim, porque, É difícil. cara, era difícil. Agora é difícil não ter. Por incrível que pareça, a gente ainda não tem segundo. A gente não tem A uma polarização trouxe isso, vitória no primeiro Sara. turno. É, A polarização trouxe. Há anos atrás, talvez até poderíamos falar: olha, eu acho que primeiro a turno. vitória é primeiro turno. Mas agora não. Né? Mas É, agora agora é, não. é muito difícil. E assim, é segundo turno e acirrado. E por isso que eu falo, gente, hoje eu não considero que um lado ganha. Eu considero É. que um lado não perde nesse sentido, porque É. ganhar para dar lavada, falar, não, nós vencemos, tá Uhum. apertado, Tá. tá? A gente pensa que foi por pouco. Por 50 pouco pra mim não é 48 ganhar. na É última 1 a 0 eleição. Marrocos, né? É tipo Isso, isso. Não é aquela coisa exatamente. assim, nossa, que prazer, que orgulho. Exatamente. Mas assim, dia 4 vai ser a eleição. Pra mim, que estou na disputa e eu vou continuar, dia 5 vai ser a nova vida. É. Independente do resultado. Virou a Se eu chavinha, entrar ou né? se eu não entrar, tipo assim, é um novo começo de qualquer forma. E Uhum. aí eu tô com umas coisas entaladas, guardadas aqui, que eu vou deixar pra falar isso bem nos dias 5. Eu não vou Uhum. falar antes do dia 4, antes da eleição, porque eu não quero causar nenhum tipo de confusão na cabeça das pessoas a nível de pensar nisso agora, É. sabe? Então, como eu já entendi que não que eu tenha problema com isso, mas como a polarização tá muito grande, eu prefiro não falar isso agora. Mas no É. dia 5, fio, meia-noite, eu entrando ou não, independente do resultado, eu vou fazer meu conteúdo e vou falar sobre essa questão de como as pessoas estão assim, inconscientes de É. propósito, É porque entendeu? a polarização, ela encega as pessoas. Porque ou você é a favor, ou você é Corinthians, ou você é Palmeiras. Não tem um, Não tem um e se eu diálogo. gostar de um jogador do outro campo? É. Pronto. Então, por exemplo, vamos lá. É que nós estávamos falando, você se posiciona nas suas redes sociais. Negra, periférica, você tem as suas linhas de raciocínio. Então, se a pessoa não se identifica numa, ela se identifica numa outra, ela se identifica pela sua história de vida. A polarização, ela fala ou é Corinthians ou é Palmeiras. Não dá opção pra Ela não você dá argumentar. o diálogo, então ela tira esse diálogo. Então, por exemplo, aqui, a gente está conversando numa boa, um bate-papo legal, agradável, porque você expõe as situações, né? Agora, quando você tá no dia a dia, se você vai conversar numa boa com uma pessoa, você não tem essa oportunidade. As pessoas vão olhar pra você e falar assim, fulano é Corinthians, hein? Ó, palmeirense, E hein? já coloca a pessoa num saco só, né? Exatamente, É coloca como se todo a mundo pessoa no não mesmo fosse- balaio. Não tivesse uma vida e um pensamento individual. É tipo assim, É. se você escolheu isso, então isso aqui é o que se espera. E eu tô Exatamente. também enfrentando muito isso em Uhum. questão das minhas escolhas, Sim. né? Porque, querendo ou não, eu sou um corpo dissidente, eu sei disso, e por vários motivos, né? Uhum. Isso porque eu nem falo muito da minha questão de neurodivergência, que também é considerada uma deficiência, né? Aham. Então, mas essa parte ainda ainda eu não defino isso como algo que eu vou falar com propriedade. Então, eu prefiro deixar. Mas eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher de periferia, né? Eu sou mãe solo. Então, imagina, é um saco, vamos dizer aí que é um saco de linhas de coisas de bandeira, um saco de bandeira, vamos dizer Uhum. assim. Mas aí, existe também uma ideia das pessoas, sendo aliadas ou não dessas lutas que a gente tem, de não acreditar que a gente tem capacidade de ser estrategista também. É. E aí a gente é colocado num saco desenhado assim, ó, a sua prateleira é essa. Eu me identifico com a sua pauta, eu quero te ajudar como aliada, porque eu sou uma pessoa privilegiada e reconheço. Porém, a prateleira que eu tenho aqui, você cabe nessa. Se você quiser ir pra essa, eu não aceito. E eu largo a sua mão, entende? Então, eu como pessoa que eu sou, eu acredito que, inclusive no meio político,
eu já entendi que não é só sobre ideologia, não, tá? Uhum. A política tá muito longe de ser só ideologia. Sim. Tem as questões de eficiente eleitoral, que conta como estratégia. Tem a questão de você conseguir se identificar dentro de um partido que você consegue atuar ou ter autonomia, ou que, de repente, você consegue negociar o que não te tire do seu mínimo. Do seu mínimo, eu tô com muita Pode tomar. garganta irritada. Do Fica seu tranquilo. mínimo, sabe? Uhum. Mas as pessoas não pensam nessa parte. Então, os questionamentos que eu estou recebendo hoje Aham. não estão assim, Sara, por que pra você foi melhor assim ou por que é melhor assim? Não. Eu só tô recebendo isso de quem não entende de política. Entendi. Agora, pra quem diz que É do meio, entende, né? é uma agressividade, sabe? Uhum. Como se eu não fosse uma pessoa pensante. Como se a minha estratégia não tivesse, não fosse válida porque sou eu fazendo. Qualquer Tá. outra pessoa. Você quer ver um exemplo? Uma conversa aberta assim, pública. Cíntia Chagas. Tá. Lembra de Cíntia Chagas? Uhum. Cíntia Chagas sempre foi uma mulher que falou muito mal das feministas, do movimento feminista e tal. Você não vai achar um conteúdo meu, falando mal dela, ou brigando com ela por causa desse sentido aí. Não vai ter um. Você pode procurar minha rede toda. Eu Tá. posso ter questionado alguma fala, mas não no Uhum. sentido de embate, sabe? E tranquilamente. Ela sempre fala as coisas que o pessoal fica mandando. Olha, Sara, olha isso, porque o pessoal vai te mandando, né? Considerando que a sua opinião vale alguma coisa, mandando pauta, né? Sim. Nunca falei. Porque pra mim, falei, mano, vai mudar em quê? Se um monte de gente já falou um monte de coisa pra ela não Uhum. valeu, eu acho que tem coisa que é tempo e paciência. É aquela história, né, Sara? Quem é quem? É Quem é a o pele que te fulano? ensina. É. A pele ensina muito e as pessoas É. esquecerão disso. Tem Uhum. coisa que é paciência. Então, foi dito e feito. Passou um tempo, Cíntia Chagas se viu no relacionamento onde ela foi violentada fisicamente e de outras formas, que ela precisou reconhecer, para ficar menos vergonhoso, o poder e a necessidade de existir um movimento feminista. Que eu ainda Sim. questiono algumas coisas, porque dentro do meu grupo, Uhum. a gente ainda fica jogada, tá? Mulher preta e periférica ainda não tá inclusa assim muito, não. Uhum. Então, a limitação para acessar. Você acha que ainda precisa... Precisa ainda? Cara, precisa e muito. Mas, enfim. Mas então, por isso que nós precisamos de representantes e de E pessoas que tenham reconheça essa que os força. nossos aliados Ah. e o campo que nos recebe, ainda assim, precisa de aumentar o setor do acolhimento, porque Sim. tá limitado. Aí, Cíntia Chagas fez o quê? Foi lá e pediu desculpa. Só que Tá. antes dela pedir desculpa, assim que foi anunciado que ela tinha sofrido a violência, Uhum. você pode procurar registros de data e hora. Nenhuma pessoa, principalmente do campo progressista ou de esquerda, falou sobre ela como vítima e acolheu ela como pessoa e não como alguém que representa um lado partidário que eu não gosto. Tá. Eu fui a primeira. Assim que eu vi que ela tinha apanhado o negócio da faca e tal, Uhum. eu fui lá e fiz um conteúdo falando sobre o assunto, sobre Tá. nenhuma mulher deve receber esse tipo de violência e tal, sofrer essa violência. Eu sei que teve muita gente que apoiou a ideia, mas muita gente também. Eu não tenho empatia com essa daí, porque o povo simplesmente, pelo fato dela ser quem ela se tornou, é o que ela é, Uhum. a questão que a gente luta virou um argumento de justificar. Então, Tá. pra mim, isso não vale. Não existe. Eu fui muito esculhambada, porque eu acolhi. Passou um tempo. Aí a Manu, que eu adoro a Manu Dávila, né? Que eu adoro a Uhum. Manu também, tá aí na frente das mulheres, foi lá e conversou com ela e teve aquela conversa, né? Sobre a Cíntia se reconhecer o poder do feminismo e tal. Praticamente, ela fez uma coisa que ela acolheu. Grande parte das mulheres que vieram me questionar, porque eu aceitei a falar com ela, a falar sobre ela no sentido de acolhimento, apoiou a Manu, Tá. que fez a mesma coisa que eu. Por Uhum. quê? Não é sobre o que é feito, é quem tá fazendo. Uhum. Então as pessoas colocaram a gente numa caixinha que não é tudo que elas aceitam. Eu sou uma pessoa acolhedora, uma pessoa que entende que tem coisa que não argumenta, não é bem vista porque sou eu fazendo. Isso não é sobre vitimismo, isso não é sobre, eu tô me colocando no lugar. Não, é a realidade. O mesmo movimento que Cíntia Chagas, que Manu Dávila teve com Cíntia foi o que eu tive. Tá. Só que eu fui questionada, porque a minha figura não representa acolhimento para as pessoas. A minha figura tem que caber numa caixinha, né, que foi desenhada porque eu não posso sair daqui, entendeu? Então é isso que eu fico pensando. As pessoas, elas não, elas às vezes, elas querem o que é mais próximo que identifica, mas dependendo de quem, Uhum. entendeu? E aí, o que eu fui entendendo? As pessoas como eu, que também estão um pouco cansada de polarização ou do efeito que ela causa, Uhum. ficou no meio termo. Porque, assim, não é que você não quer esse lado, mas você também não quer o outro lado, mas tem ajustes. Né? E aí a gente só cabe numa caixinha só, Sim. entendeu? É. Quando você sai dela, tipo, já não é mais aceitável. Então eu tô focada nesse pessoal. Sim. Esse pessoal que eu conto. O outro pessoal que já tem esse comportamento,
Se eles mudarem, vai ser muito bom pro mundo, não é nem pra mim, Sim. né? Mas enquanto na cabeça deles Todos vão tá ganhar com essa assim, mudança. isso, eu prefiro falar com quem precisa de mudança. Urgente, né? Que são, no Uhum. caso de pessoas, de mulheres periféricas, né? De mães solo de periferia, principalmente. Porque existe uma diferença muito grande entre a mulher mãe solo de periferia e a mulher mãe solo que não tá na periferia ou que é da classe A. O suporte dela é muito maior. Ela tem Uhum. condição de pagar aquilo que a gente não consegue fazer, que Tá. atrapalha nosso desenvolvimento também. Então, assim, tem essas vertentes, né? A vida da pessoa periférica ela é muito mais difícil. O acesso para ela em tudo é choroso, sabe? Uhum. E essa galera tá muito jogada, sabe? Tá muito abandonada mesmo. Tá. E aí essa polarização fez com que isso ficasse mais intenso ainda, sabe? Aumentou ainda mais a Muito, diferença, né? muito. E aí você não tem diálogo, cria-se esses estereótipos, né? Que acaba degradando ainda mais o diálogo, quer dizer, afasta. Ao invés de você aproximar as Você pessoas, afasta. afasta ainda mais. E quanto mais você afasta, você dá chance pro outro lado ficar forte. É. Entendeu? E quanto mais a gente se afasta, né? Ai, vou pra política, a política é imunda. Pessoas que você não pode se misturar. Falei, gente, esse tipo de discurso melhora ainda mais o espaço das pessoas que estão a fim de ganhar Sim. dinheiro à toa. É. Entendeu? Igual hoje, o movimento que eu fiz, o partido que eu consegui me caber. Porque eu tô tendo que me caber, sabe? Uhum. Dentro de tudo que eu fui conversando com todos os partidos, que não foi só um. Foram Uhum. vários Não, partidos eu que a gente conversou. acredito que você deve ter sido muito procurada, Graças a porque Deus. você defende uma pasta importantíssima, né? Você traz uma narrativa forte, E né? sabe o que eu achei bom? Vários partidos me procuraram, não teve um partido específico só de um lado. Tá. Porque eu sou progressista. Uhum. Progressista de esquerda, dentro do Uhum. conceito que a gente desenhou. Você tem um Eu posicionamento acredito, definido. sim, eu acredito que as pessoas como eu são mais contempladas dentro das pautas que a esquerda traz e luta. Tá. Eu acredito nisso. Uhum. Só que ainda assim, eu acredito que esse lado precisa sim ajustar algumas coisas pra gente que não tá bom. Tá. E eu tô falando sobre isso. Não é que eu sou do outro lado, ou eu tô indo pro outro lado, não. Eu só entendi que os meus aliados, as pautas que me contemplam, ainda assim precisam se ajustar pra me ajudar, né? Pra me ajudar e ajudar as pessoas que parecem comigo. Legal. E isso eu já entendi. Você fez uma escolha consciente. E o meu posicionamento sempre foi esse. Aí, quando vieram vários partidos falar comigo, veio partido de centro, partido de esquerda, de direita, de extrema direita, veio de tudo quanto é tipo. Eu Uhum. entendi, cara, se as pessoas estão vindo conversar comigo, me convidando pra falar sobre política, Uhum. é porque a minha comunicação tá chegando lá. E tá Sim. chegando em todos os lados. E isso pra mim é bom, porque eu saí da polarização. É. Não ficou aquele negócio, não conversa com ela porque ela já é do outro lado e ela não vai estar disposta. Uhum. Só que aí, dentro do que eu sou firme, eu me mantive firme. Legal. E aí, dentro do que eu precisei fazer estratégia, em questão de... A parte mais que mais manda, eu acho, quando uma pessoa como pré-candidata resolve entrar pra disputa, é a questão de possibilidade. É. Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho relevância na rede social, eu sei que meus argumentos são convincentes em questão de Uhum. pensar sobre assuntos, mas ainda assim, em questão de, vamos dizer, valor político, Tá. entendeu? Não tem muito valor político. Então, automaticamente, né, pode-se dizer que a gente precisa pensar em estratégias, né? É. Então, eu não posso cobrar também que, é porque o partido A, partido B. Não, eu entendi, eu sou uma pessoa que eu tenho número, eu tenho que trabalhar isso e tal. Qual Uhum. que é a possibilidade? Pra eu conseguir entrar. Porque já que é pra lutar, vamos lutar pra entrar, Sim. certo? Então eu fui procurando, dentro do que eu sou hoje, né, da minha firmeza, do que eu consegui negociar, do que eu consegui deixar inegociável, um partido que também em número consegue negociar comigo nesse sentido, de possibilidade de entrar, né? Uhum. Não é tipo assim, não, eu vou ir tentar, mas chegar lá vai ter concorrentes que vai me exigir um número absurdo de votos dentro da estratégia numérica dessa questão eleitoral, que as pessoas não consideram, mas é extremamente importante. A possibilidade. É Que só isso. Que seja um sonho real, né? Sim, mais próximo do real possível, porque, Sim. gente, a gente só vai saber mesmo o resultado no dia 4. É, porque né? assim, você mobiliza, você acaba trazendo várias pessoas para essa atmosfera que é uma campanha política, né? Sim. E as bandeiras que você traz, os amigos, os parceiros, os fãs, os seus seguidores. Então você traz toda uma camada. Não, você traz a camada, sem contar que você precisa abrir mão de muita coisa. Ah, sim. Entende? É um período que é exaustivo, é um período que você vai se descobrindo, você também vai sabendo de coisas que você não sabia sobre você, porque Uhum. são outras perguntas que você É. responde, outros testes que você passa. As pessoas estão com você também, né? A minha sorte é que eu tenho pessoas maravilhosas na vida. Então, é esse povo que tá comigo como equipe, que já também é todo mundo situado em questão política, né? Mas, Uhum. assim, e trabalho, como é que fica?
E eu, como mãe solo, estou abrindo É, mão de um trabalho, igual na comunicação que eu consegui, dentro do jornalismo, para poder tentar algo pelo coletivo. tá. E caso a gente não entre, como que fica? A gente tem que pensar em tudo que a gente também tá abrindo mão, Sim. né? Não é É. só um negócio de, tipo, é para ir ganhar. Tem que pensar nas duas partes, né? É, porque você está plantando um projeto, né, com uma É, estrutura. Quem te acompanha lá no ICL, né, sim. sabe da relevância do trabalho que vocês estão tendo, do diálogo e de toda a movimentação. Mas e o si? E são escolhas maduras, né? Bem É. pensadas. Não é uma Uhum. coisa que você vai na rede social, bota um conteúdo que qualquer coisa se der ruim, você vai lá, pede desculpa, retrata e apaga. É. Não, é um negócio assim. Só que eu sou muito firme, né? Se tem uma coisa que eu não tenho medo, eu não tenho medo mesmo, é de questionamento de pessoas que principalmente que eu não vejo elas fazendo nada pelo coletivo. Sim. As pessoas que me questionaram, nesse sentido de colocar em dúvida a minha postura, né? Não tá fazendo nada pelo coletivo. Tá. Tá fazendo por si. Então Uhum. essas pessoas não me interessam, porque eu não Aí. estou inclusa no papel de crescimento delas, sabe. Uhum. Agora as pessoas que me perguntam porque elas querem entender, eu tenho todo o prazer de dialogar. Agora tem gente que vai ser perca de tempo, É. sabe. Tem gente que não tá afim mesmo de querer entender, porque tem gente que já entendeu, mas ele Uhum. prefere manter a rigidez. Rigidez mata. É. E fica parecendo, nego, que é assim. Se fosse assim, ó, a política, o lado político que vencer que vai governar, aí seria uma boa. Quem Uhum. ganhou foi a esquerda, então 4 anos de esquerda. Quem ganhou foi a direita, 4 anos de direita. Mas não é. A Não é gente assim. sabe que quando chega lá, é legislação que vem de um campo, né, dos 3 poderes, misturada, porque não é só um lado. Tá lá Uhum. centro, direita, esquerda, extrema-direita, todo mundo lá. E todo mundo assinando, e todo Sim. mundo participando de projeto. Não adianta um presidente, como a gente fala, né, igual o Lula tá aí, e aí ele tem as questões dele para resolver como presidente, mas para chegar nele, quem decidiu, quem O desenhou, parlamento foi o ali. parlamento inteiro que é formado por um monte de gente, que inclusive Uhum. gente que a gente não gosta. Então, não tem como ficar nessa pirraça que tá, porque É. é muito indefinido, sabe? E aí eles ficam discutindo lá em cima, no topo da pirâmide, É. e você que tá aqui na periferia, você acaba não recebendo nada. Na verdade, recebe a parte pior, né? O que É, sobra, e às vezes a não sobra sobra. nada, É, entendeu? Então é isso. Eu para mim, eu vou para cima, porque eu acredito que as pessoas têm que fazer o que ela acredita de mudança do mundo. é. Se eu sou uma pessoa que eu acredito que a polarização é uma desgraça e que as pessoas têm que dialogar porque não existe mundo separado, tem que partir de mim o primeiro movimento. E Uhum. o que eu conversei com a minha equipe é que, antes de tudo, antes de pensar em possibilidade de sim da gente se eleger, eu quero muito que minha pré-campanha e campanha seja educativa e Tá. até um termômetro para a gente entender quantas pessoas, em estatística, né? Porque é número, né? Uhum. Se por acaso a gente conseguir colocar isso como estudo, quantas pessoas que acreditaram em mim na urna, em número, tá? Expressivo ou não, a gente vai ter poder falar, olha, tá vendo esse tanto de gente aqui? São pessoas que não estão querendo mais o formato que tá, que já está cansada, que está insatisfeita. Então existe, não é que eu tô vindo aqui da minha cabeça, eu conversei com 3 amigos ou umas pessoas, não, é número mesmo. Então a gente precisa, a gente quer que essa pré-campanha, que essa disputa seja educativa, para as pessoas pensarem sozinhas sobre política, né? Uma coisa que eu tô achando absurdo são pessoas falando comigo, eu não voto em você porque o partido tal que você escolheu. E aí, se eu falasse que seria outro partido, já iria ser. Não é nem Hum. pelo candidato mais, é Não. pelo partido. É. Aí as pessoas não mais estudam propostas, porque não é Uhum. todo mundo que está no partido que você gosta que vai ter aquela proposta que te celebra, Sim. entende? De repente você é uma pessoa com deficiência. Só porque eu estou no partido que você gosta, você vai estar em mim. Mas e se eu não fazer nada por você? Se eu fizer algo que é para outro nível, sendo que tinha outra pessoa lutando pela sua causa, pela sua necessidade, mas você se limitou só pelo nome do partido? E isso está acontecendo em todos os campos, inclusive progressista, sabe? Uma das minhas questões também, assim, que hoje eu estou conseguindo conversar, que foi uma estratégia para conseguir ser ouvida, porque voz a gente tem. O Uhum. que falta é a escuta. É. A escuta é negada, ela é limitada. Depois que eu consegui me posicionar, né? E eu tô em partido de centro, porque eu não tenho medo de centro, nem de esquerda, nem de direita, nem de extrema-direita. Eu não tenho Tá. medo de nada. Você tem posicionamento, né, Sara? Eu penso assim, nego, já que tudo é político, a vida da gente, ela se torna um ambiente que te prepara pra tudo, inclusive pra quando você entra pra disputa. Quem enfrenta a fome e não morre, não tem medo de mais nada. É. Então eu vou ter medo de quê? Não preciso ter medo disso. E aí, quando eu me posicionei com a pessoa de centro, não, num partido de centro, eu comecei a agora não falar, responder. Por quê? Quando eu estava aqui falando as coisas que eu continuo falando, as pessoas, principalmente minhas aliadas, em questão política, não estavam me ouvindo.
Uhum. Agora começaram a vir me perguntar coisas. Falei, tá vendo? Eu precisei subir numa linha, Isso. né? Porque eu considero que Você saiu da bolha. muita gente acha que o centro é um muro, que você fica em cima. Isso. Pra mim, o centro é uma linha de corda bamba e Uhum. pobre periférico tá acostumado a viver assim. No limite, né? A zona de desconforto do povo é a nossa zona de vivência o tempo todo. Uhum. É viver em cima da linha pra tudo. É um salário mínimo que você tem que fazer uma estratégia do caramba pra viver, sabe? É um tipo de transporte pra você ir trabalhar e voltar, que é uma corda bamba, porque ele pode não ter, ele pode quebrar, você fica sem nada. A gente vive assim o tempo todo, sabe? Então eu precisei me posicionar em cima dessa linha fininha Uhum. pra conseguir falar, principalmente com os meus aliados. Pra entender, tá vendo? Por quê, né? Ai, mas foi um desperdício. Falei, também acho. Também acho. Eu queria muito estar dentro daquele campo, principalmente considerando a ideologia, que eu considero e que eu participo. Mas não foi possível ainda, né? Então, um dia vai ser. Mas enquanto... Eu não vou ficar esperando Não. chegar o meu momento de ser ouvida. Não quer me dar ouvido, não? Eu arranco seu ouvido a você, nem que você já fosse. Mas o importante é você manter esse seu posicionamento. Porque quem te conhece, quem vê seu trabalho nas redes sociais, te conhece nas ruas, sabe quem é a Sara, ela vê que ela representa a localidade, as ideias. Então você tem o foco. Então isso atrai as pessoas. Essa identificação ninguém paga, Sara, ninguém paga. Isso é muito Na importante. verdade, já tá pago, né? Já tá pago já. Que é tanta coisinha que a gente vai passando assim que É. já tá pago, cara. Não tem mais o que fazer. Agora a gente tá querendo pelo menos o troco, Uhum. né? Porque já que aquilo que a gente merece é negado, é negligenciado, a gente tem que lutar tanto pelo mínimo, É. que seja pelo menos com troco, né? Que seja uma gordurinha, porque cansa pra caramba. Cansa, né? Essa luta Cansa. incessante, né? Fala um pouquinho pra quem não conhece a Sara, de onde você vem. Fala um pouquinho da tua luta, porque assim, as pessoas que não te conhecem, elas vão observar a sua vida e ver essa luta que você teve pra chegar até onde você chegou hoje. Menino, eu sou uma pessoa que, mesmo eu tendo uma relevância na rede social, né? Uhum. Pelo posicionamento, comunicação e tal. Você tá hypada, Sara. Tá lá. Mas ainda assim eu sou uma pessoa comum, entendeu? Eu sou uma Aham. pessoa comum, eu sou uma pessoa que eu entendi o que eu sou no mundo, né? Uhum. Tanto como filha, como amiga, como mãe, como mulher, como sou cidadã. E eu me comporto do jeito que eu caibo no mundo, Uhum. sabe? Pra mim, eu não preciso que as pessoas imaginem que eu sou outra coisa. Tá. Então, assim, acho que as contas até não fecham. Quando eu encontro com um monte de gente na rua, eu sou sua fã, tava vindo agora de metrô, pensando, nossa, te acompanho, não sei o quê. Às vezes vem num volume grande, que eu fico Uhum. pensando, gente, as contas não tá batendo. Cadê o dinheiro entrando? Porque eu sou famosa, então cadê o dinheiro entrando? Mas assim, eu fui Sou entendendo. celebridade, né? Né? Eu fui entendendo que, assim, dentro desse período aí que eu fui me tornando relevante, eu fiz minhas escolhas, e essas escolhas impactaram nessa questão de trabalho também pra trazer dinheiro pra minha vida. Então, eu Uhum. continuo sendo uma pessoa comum, de classe C. Hoje eu moro num bairro que não é periférico, mas eu trabalho muito para poder manter uma estrutura de acesso melhor, porque se eu não trabalhar muito, eu também não tô lá. Sou uma pessoa Uhum. comum, sou uma pessoa que já tive minhas experiências, continuo tendo ainda. Eu procuro me humanizar, sabe? Tá. Tendo relações com pessoas afetivas, tendo amigos que são da minha realidade São também. sua base. Sabe? Pessoa comum, mãe solo, que a gente sabe que é um pouquinho mais apertado, né? Sou Uhum. filha de pessoas que ainda moram, de idosos que ainda moram na periferia. Já fui frentista, diarista, faxineira, já trabalhei com reciclagem, hoje trabalho com comunicação. Mas eu sou uma pessoa comum, entende? Só que eu sou uma pessoa comum e consciente. É. E eu acho que é isso que me diferencia um pouquinho, Sim, sabe? Porque eu com transito certeza. em vários lugares, mas eu sei no final do dia quem eu sou, que mundo eu pertenço É. e qual é o limite que eu posso chegar para poder alcançar outros lugares, mas sem ultrapassar direito das outras pessoas, entendeu? Você, Sara, saiu da bolha. Sair da bolha. Mas eu Entende? vou lá nela de vez em quando. Sim. Não, mas é aquele tal negócio, né? Você tem que voltar. Às vezes você tem que voltar pro lugar onde você veio pra redescobrir as suas origens, né? É mais ou menos um pensamento do Mano Brown em relação a isso, né? Praticamente, né? Então você tem que voltar um pouquinho, porque assim, ali, da onde você vê, é sua essência, né? É que às vezes a pessoa tem uma ascensão social na vida e ela já, né, ela muda, ela já... E sabe o que eu acho também, nego? Eu penso assim, algumas pessoas elas se afastam tanto da sua essência ou daquela base que mantém a essência, que elas vão morrendo por dentro, entendeu? E começam a lutar pelo direito, contra o direito das pessoas, né? A gente escuta muito um bordão que o pessoal fala, né? A favela venceu porque uma pessoa que é de periferia ganhou um dinheiro e saiu da quebrada, né?
Ou então, tipo, agora fulano acessou outro espaço, aí começa a mudar os trejeitos, começa a mudar o comportamento, porque parece que ele precisa validar que hoje ele está num campo melhor. E tá tudo certo também, tá? A Uhum. pessoa não é obrigada a ser militante ativista ou pensar nos outros, não. Mas uma coisa que eu fico observando é que não precisa você sair do ambiente que você considera que não te cresce e lutar contra o direito de quem ainda tá lá, É. entendeu? Igual tem uma galera aí, gente, que pobre, que nem a gente foi. Primeiro que classe você não muda, você ganha dinheiro. É. Eu jogo na cara todo. Gente, aprendam. Você ganha dinheiro. Classe você nasce com ela e você morre nela. Você Uhum. pode ganhar bilhões, mas se você nasceu na classe C, é nela que você vai ficar, entendeu? Se você é na classe A, você vai morrer pobre, falido, sem R$ 1, mas você vai ser enterrado como o socialite, o tal fulano, porque a É. classe te define para a sociedade. Não é o dinheiro, não, é a classe. Então já fica certo, né? Mas eu fico, tipo assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que veio de um campo que eu vim, que melhorou em tudo, em Teve questão uma de ascensão. acesso, em questão de dinheiro e tal. Aí começa com um discurso que luta contra o direito das outras pessoas que ainda estão lá de onde ela veio. Tipo a Uhum. escala 6x1. Tá. Porque eu vi de gente que já foi pobre na vida e que tem família que trabalha, ralando, se esfolando, falando que é contra a escala 6x1. Eu falei, gente, vocês estão morrendo por dentro. Vocês estão lutando contra o direito do outro de descansar o corpo, sabe? É. Coisa básica assim. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, e eu acho que isso é uma questão de você é, ter contato com a espiritualidade. É. Seja lá qual seja ela, ou você acreditar em algo maior que você. Você tem Mesmo que que. sentir na pele, né? Porque se você. Eu acho que é uma coisa que a vida vai te levando. Se você deixar ela Uhum. levar sem você ter consciência, você É. vira esses bichos aí que a gente vê. É. Fica doido, sabe? Fica, Uhum. fica inerte às coisas, fica ruim. Uhum. E aí começa Fica amargo pra vida, né? e aí eu acho que a pessoa também ela tem que ter um pezinho, assim, em alguma coisa maior que ela pra acreditar, pra ela segurar, porque senão É. o mundo te leva mesmo, tá? Você tem que se situar no rolê, né, Sara, É. antes de tudo, né? Eu tenho meu saci, eu tenho meu Espírito Santo, aí, tipo, eu sempre oro. Eu sei que, tipo, se depender da gente como pessoa humana, É. eu acho que lutar contra o ego é uma coisa muito difícil, É. sabe? E não é lutar contra o ego, é você entender que ele existe, que não tem Uhum. como viver sem ego, o ser humano vive sem ego pra tudo, É. seja o mais miserável que seja, ele vai ter o ego dele. E é você lutar e pegar firme com a sua fé de não alimentar esse ego. Porque É. lá ele vai estar lá, né? Porque acho que dinheiro é o primeiro que chega, né? Pra É. poder te colocando com o ego inflado. Porque Depois que vicia, já era. porque você tá num segmento e você tá numa posição hoje como candidata, comunicadora, você é vista, a sua vida ela tá exposta, né? Ela tá nas redes sociais, né? As pessoas observam e falam assim: "Nossa, olha a Sara, poxa, ela morava aqui, olha como é que ela tá hoje. Nossa, ela mudou a roupa, ela mudou não sei o quê. Nossa, olha como é que ela tá, ela deu entrevista em tal lugar, ela apareceu, ela vai sair candidata". Como é que você consegue lidar com isso hoje? Então, eu tenho uma base muito forte, né? Uhum. Primeiro que a minha base de vida mesmo, porque para eu ter essa escolha e me colocar nessa condição, Uhum. foi um planejamento. Então, isso aí é uma coisa que eu já tinha que esperar, porque ninguém ia falar assim se eu não escolher o caminho, né? Tá. Então, eu escolhi o caminho. E além de eu ter minha base de vida, que eu acredito que a minha vida, meu diploma é a minha pele mesmo, eu tenho uma equipe que também tem uma base parecida com a minha. São pessoas firmes, né? São pessoas que me orientam, pessoas que a gente conversa, senta, ganha, no caso, né? Horas falando sobre assuntos, sobre alguns temas. Então, graças a Deus, quando as pessoas falam isso de mim ou comigo, é um resultado de um reconhecimento que a gente planejou, né? Seria muito pior. Eu sei que é difícil a gente até converter tudo, né, que está na rede, em campo político. Demora um Uhum. pouco porque o algoritmo entrega tudo para todo mundo, né? Mas para Sim. quem está chegando e as pessoas enxergando isso, é uma questão planejada, né? Porque a gente sentou e desenhou a partir da hora que eu escolhi. Agora, se eu não tivesse escolhido, era para mim estranho antes, quando eu não tinha feito essa escolha e declarado: olha, agora eu estou na disputa política como pré-candidata. Aí Uhum. antes tinha, você tinha que ser deputada, você tinha que ser tal coisa, porque chegava, sabe? Uns Tá. questionamentos assim. Chegava mesmo. E aí eu achava assim, gente de Deus, parece que. E eu E nunca, agora, e eu né? nunca pensei nem sobre não ir, nem sobre ir, nunca nem tinha pensado. Uhum. E aí eu recebi uma medalha de honraria da Alice Brandão, na Alesp, no ano passado, que era uma medalha para algumas mulheres, né, que estão em frente de luta, de embate Tá. social. Quando eu cheguei lá e sentei e recebi, eu gostei do ambiente. Falei, nossa, eu Uhum. acho que eu me identifico com isso aqui. Gostei do modelo.
E aí, de lá pra cá, eu comecei a pensar algumas coisas, né? Uhum. E aí, o que eu pensei? A galera que tá afim de foder com o povo, tá indo pra cima com tudo, Tá. entendeu? Então, se algumas pessoas entendem que eu caibo nesse espaço, e de fato a minha vida já é desse modelo, pra mim, custa tentar, mas eu vou pagar esse custo, entendeu? Porque as pessoas observam em você uma inspiração, veem no seu trabalho uma forma de se sentirem representadas. Então você tem trabalhos para as mulheres, as periféricas, para os idosos. Você tem uma visão. Então você é extremamente comunicativa e está exposta. Está exposta. Como é que você recebe esse comentário e como é que você filtra isso? Porque deve vir muita mensagem aí, né, Sara? Não, vem sim. Então, eu filtro, assim, eu filtro fogo amigo, né? Que são as pessoas que estão próximas, que falam coisas que, Uhum. que você sabe que não vai te alimentar Ainda pra mais ter uma agora boa. nessa época política, É, né? é. E aí eu filtro também quem tá falando, Uhum. entendeu? Dependendo de quem tá falando, eu até rendo. Tá. Dependendo de quem tá falando, eu Uhum. não dou ouvido porque não vai compensar, sabe? E os questionamentos das pessoas não é sobre mim. Eu tô sendo só. Às vezes eu entendo que elas falam pra mim, porque eu me coloquei como uma pessoa que posicionou nesse sentido agora, Tá. mas ela queria falar pra outra pessoa. Se tivesse um microfone no meio da sé, falar, gente, fale aqui pro Estado, pro sistema político brasileiro. O que você pensa? Elas iriam lá falar. Então estão Uhum. falando pra mim coisas que às vezes nem era pra eu ouvir. Era pra Tá. alguém ou pra quem manda, Uma né? mensagem aleatória, né? Isso. Eu vou filtrando assim, sabe? É. Um caminho que eu tiro de proveito, o que serve, o que pra mim pode virar diálogo, o que às vezes é provocação, sabe? No sentido de provocar, não pensar mais do que eu tô fazendo, mas pra Uhum. poder espetar. Sim. Então eu filtro. Aí o que é bom eu rendo, o que não é lixo. É, porque as pessoas veem em você uma referência. Mas eu não Mas sou tudo aquilo, é muita tá. responsabilidade pra uma pessoa Sim, só. sim. E eu não vou nem absorver isso, É, sabe? eu te pergunto pelo lado da estrutura emocional, né? Porque tem muitos que acabam não tendo essa calma, né? Menino, mas assim, de um tanto de coisa que eu tive que segurar, Lá sabe? atrás, né? Na vida de lá até Você aqui. tá tirando de letra. Isso é só mais uma coisa que eu escolhi, tá? Tá. Seria muito ruim se eu não tivesse escolhido, se fosse obrigatório, Aham. sabe? Igual os meninos que às vezes tem que fazer a reservista, né? Tirar o negócio. Aí, Isso. tipo, vai ter que ir. Eles têm que ir, né? É Eu não tenho que obrigatório. ir, não é obrigatório. Eu quis ir. Então, Sim. né? É um passo. É uma missão, É né? mais algum negócio mais complexo, caótico, que a gente escolheu se É. enfiar, né? Sara, você já passou por tanto desafio na vida, esse é só mais um. Só mais um. Mas ó, para pensar. Você chega preparada, você chega com trabalho, Essa é a você diferença. ninguém tá inventando uma candidata, ninguém tá inventando uma pauta, uma narrativa para você trabalhar e fala: "Olha, Sara, vai lá e fala isso". Não, você É que sentiu na pele, você passou por essas situações e você retrata isso. E as pessoas que vão se identificando com a sua narrativa vão te acompanhando, sim, e as pautas que eu escolhi, sabe, lutar por elas, são de experiência própria. sim, Ninguém pode tirar de mim. né. As pessoas podem falar o que quiser, mas tirar de mim o que eu tenho como experiência de vida, não tem como tirar, né? Então, é genuíno porque são coisas que eu senti, sabe? São coisas que eu É. ainda sinto. E já que eu posso ser útil e que a vida me colocou num caminho que eu consegui me mostrar sendo quem eu sou, principalmente vindo de uma realidade como a minha, então eu vou utilizar em todos os campos possíveis, Né. sendo positivo, sabe? E as redes sociais, elas ajudam e muito a pulverizar esse tipo de conteúdo. E você tem um dinamismo legal. Quem não te segue nas redes, deixa seu Instagram aí, para que as pessoas sigam e conheçam ainda mais o seu trabalho, que é muito legal, é muito bacana. Meu Instagram é Sarazara, é 332, né? Antes era Saramara, antigamente. Aí a minha numeróloga falou: não, tem que mudar isso aqui, que não sei o quê. E aí mudamos e precisamos colocar esse númerozinho, porque tem que fazer uma soma do negócio, né? E tudo que falar pra mim assim, ó, isso aqui ajuda, aí eu pego. Se ajudar, eu pego. Legal. Então é Sarazara 332, quando vocês colocarem lá. E assim, tem de tudo, né? A gente fala um pouco sobre questão política, mas fala também sobre date do povo que termina. Fala do cachorro que passa, fala da bunda de quem passa. Tem um pouquinho de humor, porque foi Uhum, assim que eu comecei na internet, né? uhum, Essa veia mais do bom humor que eu digo. tá. E também tem assunto mais complexo, né? Então, A é tipo, é um conscientização, né? morde e assopra. É uma rede de morde e assopra. Tem hora que você fica no ódio, na raiva, mas vai pensar. Depois você vai sorrir. Tem hora que vai chorar também, porque a gente fala muito sobre questão de saúde mental. Depois a gente fica doido também junto com o povo, mas
É uma rede mista, né? Rede... Você traz pautas reais de um mundo real, né? Em que as pessoas acabam se encaixando. E talvez seja esse o motivo do seu sucesso. Essa parte do real, eu penso que as pessoas que se identificam comigo, elas me assistem, me acompanham, porque elas entendem da realidade, entendem de pessoas que querem mudar a realidade, mudam, e de Uhum. pessoas que fazem isso com paciência. Então, quem tá lá são pessoas que me veem como referência de dá pra mudar alguma coisa na minha vida, porque Sara mudou a dela, mas com paciência e com decência, com moralidade inclusa. Igual a gente Uhum. estava conversando antes, né? Um monte de gente que para acompanhar pessoas que tá muito longe da realidade deles. É, Vamos citar um exemplo assim, influenciador muito grande, é. que mostra casa chique o dia todo, que mostra que tem jatinho e viaja, e volta, isso e aquilo. E as pessoas acompanham tanto, mesmo sabendo que nem se ela ganhar na Mega Sena uma vez, É. ela vai conseguir manter uma estrutura como essa. Uhum. Mas eu acho que, de fato, elas projetaram algo próximo disso ou gostaria de ver isso. Uhum. Então, o tempo que elas não investem para mudar a vida dela, vamos supor, a pessoa ela pega o ônibus o dia inteiro para ir trabalhar, Fica stalkeando um a vida ônibus, dos outros. um ônibus lotado de manhã. Talvez, se ela conseguir sentar, é um privilégio da viagem, porque Uhum. se ela não conseguir, ela vai cansada até lá. Pode ser que para ela é mais confortável ela pegar essa viagem, colocar um conteúdo de alguém que está viajando de jatinho e ela ficar assistindo de dentro do ônibus alguém no jatinho, do que ela acompanhar pessoas que podem influenciar a vida dela, a ponto dela pensar, não, eu vou sair daqui, eu vou tirar uma habilitação, eu vou conseguir um carrinho, nem que seja o mais baratinho que seja, para eu melhorar a minha qualidade de vida. Entendeu? Uhum. Porque tocar na realidade dói. É É. muito melhor ela acompanhar uma pessoa que viaja num jato, porque ela sabe que ela não vai ter dinheiro para comprar o jato. É mais fácil que, gente, como eu vou ter um jato? Do que ela pensar, poxa, eu poderia ter um veículo próprio. Entendeu? Eu poderia ter uma habilitação. Porque, de repente, é aquilo que ela não consegue fazer, ou por causa de dinheiro, por causa de tempo, para ela mexer nessa caixinha e É. entender que a realidade dela é muito dura, Uhum. dói mais. E aí É. vem a comparação. Poxa, fulana era que nem eu, ela conseguiu, eu não. Então é melhor ela acompanhar pessoas que estão longe daquilo que ela iria conseguir, mas que está próximo do que ela gostaria de viver, É. sabe? E aí fica assim, né? E aí isso que vai ficando ruim, porque essas pessoas que tá lá nesse lugar sendo vista por esse monte de gente, igual eu falei, tá nem aí pra nada, tá? É. Não tem consciência social de nada, não tem Uhum. responsabilidade com nada, solta coisa mesmo, induz o povo a ficar numa loucura. E aí, como eu falei, tudo vira política. É. Essa pessoa aí, que não tá nem aí, custa posicionar, mas quando posiciona é fazendo merda. Entra naquele estereótipo do quanto pior, melhor. Exatamente. E aí não tem consciência, o papo vazio, não se tem uma narrativa, porque o legal é assim, você veio pro programa, você trouxe o seu pensamento, você trouxe a sua personalidade. Quem assistiu o programa e que não te conhecia, conheceu uma mulher de personalidade. Isso é que é o legal. Você fala, caramba, ela tem propriedade no que ela tá falando, ela não tá com um discurso vazio, ela não tá falando falácias, não, eu acho que... Não, não, eu tenho que ter certeza. Né? É uma premissa, você tem que ter Certeza. certeza no que você está falando. Ó, Acreditar mesmo, né? Pra eu poder. vivi isso, olha, eu retratei lá na minha comunidade, é assim, poxa, não tem asfalto, não tem água, não tem isso, não tem aquilo, pô, preciso melhorar a qualidade da vida dos idosos, políticas públicas para isso, para aquilo. Então você tem consistência. Então isso é que é o bacana da coisa. Acredito que tem que ter um diferencial na comunicação, até para as pessoas pensarem melhor sobre o que elas pensam também, né? Sim, Uma coisa que eu não quero é que as pessoas escutem eu falando algo e tomem como verdade absoluta. é. Eu só tô trazendo um ponto de vista É o pra você criar diálogo. outro, né? E aí tem umas pessoas que falam assim, Sara, agora que eu entendi. Eu falei, gente, às vezes vocês têm que pensar sozinhos, né? Uhum. Não dá pra ficar esperando só que alguém venha e te traga algo que você acredita que vai ser bom, sem você pensar no seu cantinho. Porque eu, como mãe solo, falo uma coisa. Mas pode ser que a mãe solo que vai me ouvir, nem tudo vai servir pra ela. E aí ela É. vai ter que pensar, a partir da vida dela própria, da necessidade que ela tem, o que é melhor, ou que tá próximo do melhor, entendeu? E aí, acho que o diálogo é para isso, né? É para um conversa, um responde, outro, né? Fala, mesmo sendo mais acalorado, mas tem que existir uma conversa para chegar num consenso comum de todo mundo sair bem, né? Menos ileso possível, sair mais ileso, né? Menos danificado possível. Mas, pelo que o jeito que a gente está se criando como sociedade, que acho que depois de 2018 tem uma criação nova, É. tá caminhando para um lado que, tipo assim, as pessoas escolhem lado e não pensam no lado que elas estão, nem quando elas estão lá dentro, É. entendeu? Difícil. Mas Difícil. espero que você tenha êxito.
tá? Muito sucesso Não, aí na isso é sua... certeza. E isso a gente não tá nem falando assim sobre Independente, disputa, independente do, resultado. do resultado, Resultado de urna que eu digo no a sentido sua de vida já entrar ou mudou. não entrar. É. Eu acho que não só eu, como as pessoas que estão me acompanhando, que estão ficando mais conscientes politicamente, É. já é um êxito absurdo. Eu Uhum. conversei com uma senhora esses dias, de 76 anos. Tá. Aí a gente tava conversando, justamente por isso, né? Porque ela foi aprendendo algumas coisas, conversando. Falei pra ela da minha estratégia, por que que eu decidi, por que o partido que eu entrei, o porquê que Uhum. eu comecei e tal. Sei que no final da conversa, foi uma conversa muito gostosa, na rede mesmo. Uhum. Ela falou: Sara, já tem mais de 10 anos que eu não voto. Eu vou votar esse ano só por causa de você. Aí foi lá ver a questão do título, né? Legal. E tal. Isso é muito bom. Uhum. Assim que eu também conversei com uma pessoa esses dias, anteontem, que é uma pessoa acadêmica, cientista política, inclusive, né? Que Ó. trabalha nisso. Uhum. Que a gente conversando, eu do meu jeito e ela do dela. No final de uma conversa de 40 minutos, ela falou: Caramba, você me convenceu. Eu não tinha pensado nesse lado. Falei: Tá Uhum. vendo? Todo mundo tem um ponto importante pra trazer, que se for ouvido, É. vai agregar. É Uhum. que o povo limitou. Ou você não quer conversar com o pobre porque ele é pobre demais. É. Não quer com o preto porque ele é preto demais. Não quer com o intelectual porque é intelectual demais. Aí o povo não conversa. E Pronto. aí cada um vai decidindo e vira essa bagunça. Porque É. quem tá indo, todo mundo que tá indo pra essa disputa, já entendeu que tá assim. Se Uhum. eu fosse uma pessoa ordinária, vamos supor que você fosse uma pessoa muito ordinária. Ah, eu sou uma pessoa ordinária, eu quero melhorar minha vida com qualquer dinheiro, foda-se. Agora a gente sabe que chega lá, mama na teta do governo, então é só fingir que tá em trabalhar e pronto. Eu poderia muito bem, se eu fosse uma pessoa ordinária, Uhum. escolher um lado que eu sei que tem polarização, criar um discurso imbatível, que pegar uma pessoa, um oponente, não sei, e focar numa campanha assim, e falar, eu sou do partido tal, porque as pessoas não iam nem querer saber minhas propostas. Iam vir de monte, é isso aí, Sara, eu tô com você. Você me representa. Justamente por causa do nome do partido, porque a pessoa se identificou ou ela se sentiu confortável nisso, porque Tá. a minha disputa é uma disputa, né? A minha escolha, a minha disputa, o posicionamento é de coragem mesmo. É um Sim. negócio que não tá sendo fácil pra mim em campo Uhum. nenhum. Nem pra mim, nem pra estar comigo como equipe, tá? É o tempo todo explicando, porque exige isso. Explicando não no sentido de permissão, Tá. da pessoa entender, porque são pontos que talvez ela não tenha pensado. Então, Uhum. querendo ou não, não é um negócio que tá na ponta da língua. E fazendo as pessoas pensarem também até sobre os outros candidatos, sobre as escolhas, né? Mas, assim, pra mim, as pessoas precisam conversar mais sobre isso, poder entender a estratégia, né? E conseguir ir adiante. E é isso que a minha pré-candidatura, né? E a minha disputa tá trazendo. E o resultado, eu sei que vai ser um resultado bem educativo, impactante, porque se 3, 4 pessoas conseguirem entender que a política precisa dessa mudança, sair dessa pirraça, igual eu consegui conversar com esse rapazinho, né, intelectual, e com essa senhora que tem até a 3ª série, e os dois conseguiram entender a minha comunicação e o motivo da minha escolha, nossa, pra mim já tá Você já perfeito. tá virando voto já, Nossa, tá Sara. perfeito, Que sabe? legal. Que bacana. No gogó, né? Ó, tá No vendo? gogó. Tá forte o negócio. Sara, obrigado desde já. Ah, eu que Te agradeço agradeço. a sua presença. Sucesso. Eu acho que independentemente do seu resultado, você já é uma vencedora. Ah, obrigada também. Eu tô, né, pensando dentro desse cenário também, Sinta-se porque muito orgulhosa porque você representa a comunidade. Eu acredito que quem conviveu com você na infância, na juventude, viu a sua luta, já enxerga em você uma vitoriosa. Então, desde já, parabéns, assim, imenso, tá? ô, menino, eu agradeço muito a oportunidade e até destacando que eu tava falando com a Luana, que é minha articuladora. Falei, cara, um ponto que a gente precisa depois conversar sobre isso abertamente com as pessoas, sabe? Uhum. A gente fala muito sobre, gente, não é só o presidente que governa, né? Tem todas as outras pessoas, inclusive deputados. Consciência política. Só que aí, quando são pessoas como eu se colocando numa disputa, a resistência de dar espaço para essas pessoas falarem é muito grande. Uhum. Se você é uma pessoa periférica, mulher inclusive, sabe? E talvez, né, não todo mundo, mas que você não consiga apresentar um diploma, um formato acadêmico comprovando físico, as pessoas não dão credibilidade Uhum. e esses espaços são menores para elas se apresentarem, né? Quem me dera se todo mundo que está partindo da mesma linha que eu tivesse a oportunidade de chegar num podcast como esse aqui e falar sobre isso e se mostrar. Não vai Uhum. ter. Aí você pode vendo que essas pessoas que estão nessa disputa, elas vão defasando até chegar no período de campanha, É um funil, né? porque elas não conseguem ter suporte, elas não conseguem ter escuta, elas não conseguem o mínimo, sabe? E como que a gente vai conhecer os deputados que vão ajudar a legislação para um presidente que a gente gosta, sendo que a gente não tá afim de conhecer eles quando eles estão se mostrando, sendo que não tem espaço.
Consciência política também é isso, é ouvir É. pessoas que você jamais imaginaria que existiam, mas já que se colocou como que existe, é você, tá bom, vou te ouvir. Vivemos ou não num país É, democrático, né? exercer a democracia, né? É, E é isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade, por me dar eu te esse agradeço. prazo, assim, das Mas pessoas. antes do final, temos o tiro curto e jogo rápido, tá? E... Temos algumas perguntinhas aqui pra você, tá? E que são importantes até pra você explanar um pouco mais o seu pensamento aqui, tá? Uma palavra que define ativismo pra você. Coragem. Coragem. E quem viu o programa ou vai ver depois, viu muita coragem em É você. porque você pode ter estratégia, você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, equipe, suporte. Se você não tem coragem, porque o medo paralisa. É, E a coragem não tira o medo. Mas ela faz você enfrentar e ir com medo mesmo, né? Então, pra mim, coragem é o que define o ativismo. bacana. Uma causa urgente no Brasil. Nossa senhora, tem a mais Tem urgente de todas, tá na tantas, minha hein? mente pensando tudo. É. Equidade. Eu acredito muito que a gente precisa de mais. Porque a gente luta pela igualdade, mas dentro da igualdade, se não tiver equidade para as pessoas terem pontos de vistas considerados e necessidades diferentes, né? Não tem Uhum. como uma pessoa que tem deficiência, vamos supor, que não tem uma perna, concorrer dentro de uma disputa com a pessoa que tem as duas pernas. Uhum. Isso é o básico, né? Então, o que eu tenho que fazer? Olha, já que essa pessoa aqui não tem essa acessibilidade, eu vou garantir que ela consiga disputar, mas com o que ela precisa. Tá. E isso falta para todo mundo, sabe? Então, acho que uma questão absurda que a gente tem que correr atrás mesmo é da equidade. Eu acho que é uma necessidade que todo mundo. Em todas as pautas e lutas, ainda falta. Igual no feminismo, quando eu citei. Uhum. Feminismo é para todas as mulheres. Mas ainda assim, quando se trata de mulher negra e periférica, o ponto de partida é outro. E aí as pessoas não estão considerando que essas mulheres de periferia precisam dessa equidade. Ela vai precisar de um sapato que caiba no número dela para ela correr. Não adianta você pegar um sapato 40 e dar para uma mulher periférica que calça 36 para correr igual uma mulher, né, que calça 40 com um sapato que serve nela, sabe? De uma forma metafórica, né? Mas a equidade para mim. Legal. O maior desafio nas redes sociais. Nossa Senhora Aparecida. Porque é um mundo novo pra você, né? É novo, não assim, já estamos Mas, 5 Sara, anos, né? você tem 600 mil seguidores nas redes sociais, Não, entendeu? Você é vista, é ouvida, né? As pessoas dialogam com você. Como é que é? não, o maior desafio é não ceder para polarização. E eu digo para tudo, tá? Para Uhum. você não ficar. O maior desafio é não ceder. Porque Manter seu posicionamento, manter né? firme, né? Manter firmeza. Porque tem um grupo que fica, eu gosto de você, mas não concorda. Aí depois o outro, não, isso aqui eu não gostei. Parando de seguir. Se você se guiar pela aquele tanto de mensagens, de opinião que você tem de um assunto só que você falou, Uhum. você fica maluco. É. Aí você fica pedindo desculpa o tempo todo. Aí se você pede desculpa pra um, você ofende o outro e concordou. Então, isso é pra tudo, tá? Desde que você Tá. fale de questão política, até de falar de um doce, Uhum. de um pão. Então, pra mim, acho que o maior desafio é se manter firme. Legal. E uma atitude simples que pode mudar a vida de alguém? Não lutar contra o direito do outro. Isso é de graça, sabe? O tempo que você tá lá lutando contra o direito de outra pessoa, você vai estar investindo em você, sabe? Então, vai investir em você. Não luta contra o direito de alguém, não. E isso é pra tudo, tá? Porque até dentro do campo que a gente considera assim, que tá todo mundo junto, vai ter Aham. alguma coisa que alguém não tá. Né? Uhum. Porque eu acho que não tem nada a ver a pessoa ser gay, mas casar, né? Não precisa. Fica andando de mão dada na rua, beijando. Sabe aquelas coisinhas Uhum. que você vai vendo que se tomar uma proporção grande, Aquelas vai futriquinha, impactar né? no direito do outro de existir? É. Então tem coisas assim que, pra mim, acho que você não de lutar contra o direito de alguém, principalmente, né, ativo mesmo, já é simples, de graça, não custa nada e é um bom começo. Simples assim, né? É simples assim. É só respeitar o espaço do outro, né? Respeito, né? A partir do momento que termina o seu espaço, começa o do outro. Mas é que tem gente que tem espaço muito grande, né? Espaço demais. Paga 2 IPVA, E pior né? que tem gente que já nasceu com esse espaço garantido, né? Então- Fica pior ainda, né? Aí Se incomoda. é Acho que foda. se cada um cuidasse da sua vida, nós estaríamos num patamar melhor, né, Sara? E o pior que isso é um trem, por quê? Tem gente cuidando da própria vida e É. pra eles cuidar da vida deles depende disso, sabe? É. Depende de acabar com a vida de alguém pra ele ficar num lugar melhor. A deturpar. Então, cara, tudo tem que ser pensado agora. Ao invés de jogar junto, vamos jogar contra. Tipo assim, o jeito dele cuidar da vida dele é jogando contra os outros, É. porque sabe que se alguém perder lá, ele ganha aqui, né? Então,
cuidar da vida com consciência. Se cada um fosse consciente Ah, sim. e cuidasse da sua vida com a consciência, Aham. nossa, ia ser... Gente, ia ser uma delícia esse país, viu? A coisa ia rolar de uma outra maneira. Sara, nossa última pergunta. Sarazara em uma frase. Eu sou fiel a mim e sou fiel ao que eu acredito. Eu acho que é isso, assim. Uma E é o que mulher. eu gostaria que todas as pessoas fossem também. Não se trair, sabe? É uma coisa Uhum. que eu escolhi não me trair, então eu não me traio. Seus conceitos, sua Graças a maneira Deus. de Nossa, vida. louvado seja meu Sacilo, louvado seja Deus. Eu confio em mim, eu não me traio e eu acho que isso é o ponto inicial para minha vida, sabe? Para eu ser firme, para eu ser bem posicionada, para eu entender também que às vezes o que eu pensei tem que ser revisto, para eu não manter uma postura rígida. Eu Uhum. precisei me construir assim, sabe? Então eu acredito em mim, eu não me traio, eu sou fiel ao que eu acredito, graças a Deus que eu acredito são coisas boas, né? E o que que esse momento que você tá passando de campanha fez você amadurecer e mudar? Eu acho que ele trouxe várias Especificamente esse, eu acho que ele trouxe várias vertentes aí pra você, várias narrativas. não agir sozinha. Porque eu acostumei, a minha vida, eu cresci fazendo tudo sozinha, dando conta de tudo sozinha. Mãe solo. Mãe solo e tal. Então, tipo assim, esse período, como pessoa agora, tá? O que eu tô Uhum. aprendendo nesse período de disputa coletiva, mas que pra mim vai durar, independente do resultado, pra mim vai ser bom. Pedir ajuda, né? E esperar também. Esperar é bom. Às vezes eu Uhum. preciso fazer algo. Aí eu tenho que mandar mensagem, eu preciso consultar. Então eu preciso aguardar as pessoas me responderem. Eu preciso também levar muito em consideração os pontos críticos que de repente eu não vejo, porque eu levo muito pro lado filosófico, mas também tem o Tá. lado técnico. Uhum. Aí eu entendi o quê? Pessoas não. Eu já tinha entendido que pessoas não vivem sozinhas, né? Logicamente, Uhum. mas que decisões também precisam de outras pessoas, sabe? Tipo, de orientar e Uhum. tal, e de pedir ajuda. E é muito bom você poder pedir ajuda porque você confia. É maravilhoso, né? Então, assim, quando eu tô conversando com as pessoas que eu tô como equipe, eu me sinto segura porque eu fiz uma pergunta de coisa que eu talvez preciso amadurecer a ideia, e eu tenho confiança de que vai me responder com um ponto de vista que eu não tenho, porque meu ponto de Tá. vista é muito filosófico. Ai, pra mim é tudo filosófico. E as Uhum. pessoas já têm uma noção mais crítica, sabe? E aí, pra mim, eu aprendi isso, assim, a poder pedir ajuda, sabe? A esperar as pessoas também articular coisas e Tá. me ajudando. E isso Uhum. pra mim vai ser muito bom, porque vai ser um vício agora, né, tipo, não É. é tomar decisão sozinha, tipo, dar conta de tudo sozinha, que você precisar de outras pessoas te ajudando em algo que você tá fazendo, que você escolheu sozinho fazer, mas a partir daí, depois da escola, não tem como ser sozinho mais, é um exercício, né. E aí você vai, tipo, e eu acho que tá sendo gostoso, que eu tô praticando isso em outros campos também agora. Bacana, legal. Sara, obrigado, Eu que sucesso pra você. agradeço, obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. E pra você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.